Mais uma edição do quadro Bom Sabor começando hoje com o chefe Fernando Meirelles. Tudo bom, Fernando? Tudo bom. Que bom que você voltou. Muito bom. É sempre um prazer imenso recebê-lo no quadro Bom Sabor. Sou suspeita, sou fã do chefe Fernando Meirelles, adoro as receitas que ele traz sempre pra gente. E hoje tem uma versão especial. Aquelas pessoas que têm restrição a glúten vão poder fazer, justamente, né, Fernando? podem. Os vegetarianos também vão poder fazer. Também. E o mais importante, como sempre, é a técnica desse prato, tá? Adorei. Hoje uma versão de canelone com as lascas da abóbora, recheado com ricota. Adorei. Então, na verdade, eu uso a própria abóbora para criar as lâminas para me fazer o meu canelone. Legal. Essas lâminas, elas não só servem para o canelone, como também, por exemplo, para montar uma lasanha, ou até mesmo para você comer como antipasto, já essas lâminas servindo como salada. Ai, que entendeu? delícia, para salada, justamente para salada, eu as tempero com aceto balsâmico, azeite, um pouquinho de molho de soja. Ela já fica suficiente para acompanhar uma salada, umas folhas, fica super gostoso. Até a versão da lasanha também interessante, gostei. Justamente. Quem tem restrição, né? E inclusive o molho branco que eu trouxe também é um molho alternativo que não é o tradicional à base de farinha de trigo, que é justamente para poder também, para quem tem algum problema, alguma restrição, poder usar. Legal. Né? Então vamos lá para... Eu vou começar, assim, fazendo a finalização do prato um pouco diferente hoje. Por quê? Porque eu quero no final que você experimente ele bem quentinho, já gostoso, pronto para servir, tá bom? Então aqui, olha, eu trouxe meu molho branco pronto, que eu vou ensinar a fazer, que também não vai nenhum tipo de farinha de trigo, tá? Então aqui, olha, eu já estou com os meus canelones de abóbora recheados, eu vou finalizar com esse molho de queijo. Eles ficam bonitos, né? Fica lindo, lindo. Esses queimadinhos dão um toque especial. E aqui, então, eu pego um pouquinho de queijo ralado, vou pôr assim. E aqui eu vou mandar para o forno para ir esquentando enquanto eu ensino vocês a fazerem, certo? Que delícia, né, gente? Que mimo! Adorei, obrigada, viu, Fernando? Bom, então, primeira coisa, é a abóbora de doce, tá? É aquela abóbora comprida, grande, que a gente usa para fazer doce. Ok. Eu vou pegar e pedir para a pessoa cortar uma moeda para mim dessa abóbora. E é o que eu te falo, se eu vou fazer para uma quantidade grande de pessoas, então eu já peço uma quantidade de abóbora, eu vou laminar todas e depois com uma chapa grande eu vou fazendo. No caso aqui, como eu estou apresentando só para vocês, eu trouxe a minha frigideirinha para mostrar que também pode ser feita em uma frigideirinha de teflon, tá? Então, o que eu faço aqui? Eu poderia descascar e já cortar as moedas, mas aí eu vou ter umas rodelas, como se fosse uma massa de crepe. E não é a minha intenção é que ela fique quadradinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro cortar aqui, dar uma quadriculada. Esses pedaços que estão sendo descartados, eu uso depois para fazer uma sopa, para fazer um recheio, tá? E nesse prato, o que é interessante, como eu falei para você, a questão da técnica, porque esse recheio eu posso mudar. Então, por exemplo, para as pessoas que são veganas, elas podem mudar o recheio utilizando uns recheios até de legumes. Então, por exemplo, eu tenho uma versão que eu gosto de usar, que eu faço purê da abóbora e recheio com o próprio purê de abóbora. E há muito tempo atrás eu trouxe uma que era recheada com purê de abóbora e camarão, e é um molho de coco. Isso faz uns 6 anos que eu trouxe essa receita. Então isso é legal. Então é uma variação, o mais importante é a técnica, o recheio você vai mudando. Bom, ó, o que eu fiz? Eu quadriculei a minha abóbora. Se eu tivesse uma máquina de fatiar, como eu tenho no restaurante, eu fatiaria na máquina de fatiar como se fosse um frio, não tem problema nenhum. Certo. Entendeu? No caso, então, o grau de dificuldade dessa receita seria justamente laminar a abóbora. Tirando isso, não tem dificuldade nenhuma, é um prato muito rápido. Então aqui eu vou tirar, eu vou tirar as lâminas. Não podem ser extremamente finas, porque se forem muito finas, eu vou ter problema depois, vai ficar muito delicado. Então eu corto elas mais ou menos com 1 milímetro, tá? E aqui o que eu faço? Eu pego um pouquinho de azeite, a minha frigideira já está quente. Pego um pouquinho aqui, eu pego um papelzinho para dar uma espalhada no meu azeite, tá? Ó. E aqui eu vou grelhando as minhas lâminas. Elas, o que vai acontecer? Elas vão murchando e vão afinando, tá? Então, o que eu faço? Eu cortei aqui
na direção da rodela. Eu tenho lâminas aqui que eu cortei na posição contrária das fibras. Também dá certo. Tá. Tanto faz, entendeu? Ah, esse pedaço da abóbora que a gente está usando, você deixou ele um pouquinho fervendo ou não? Não, não. Ele está totalmente cru. Tá cru mesmo. A hora que eu grelho, eu consigo que ela cozinhe só no grelhar. E depois vai chegar no forno. Legal. Mas Verdade, ela tem fica, um pouquinho mas a ideia é que fica um pouquinho crocante também, que é justamente o que é gostoso. É só pegar a mesma abóbora, fatiar, deixar bem Fatiadinho, olha aqui, ó. lâminas e Tá depois vendo? rechear. Aqui eu já trouxe as lâminas já prontas para vocês verem, tá? Eu tenho vários tipos. Aqui eu cortei essa na fibra contrária e aqui eu tenho na posição que eu cortei para vocês. Bom, o que eu vou fazer? Então eu fiquei de ensinar para vocês o molho branco sem a farinha de trigo. Então o que eu faço? Eu pego um pouco de vinho branco suave. Tá. Ah, mas suave, né, meio esquisito, é o melhor. Para esse tipo de molho, o suave fica o mais gostoso. Geralmente o pessoal usa o seco, É, nas receitas, justamente. mas Ele hoje fica é muito suave. forte e não fica gostoso. O suave fica bem interessante. Eu jogo um tanto que eu pus na receita aí, uma quantidade, eu acho que é 50 Tem ml. 100 ml 100 ml de vinho branco. Aí, suave. Aí eu vou pegar um pouco do meu requeijão, que eu vou reservar um pouco do meu requeijão para pôr no meio da minha ricota. Tá? Então aqui eu vou pôr o requeijão. Ali tinha um pouquinho de água na panela ou não? Não, não. Eu já tinha posto um pouquinho de vinho para não secar. Ah, legal, porque eu vi eu já na deixei quente tampa, a panela. os Então, na gotículas, verdade, o que eu tenho? O vinho branco, eu vou deixar ele ferver 2 minutos em casa. Aqui eu não posso deixar porque não dá tempo, então em casa ferver uns 2 minutos. Acrescento o meu requeijão. Esse requeijão vai desmanchar nesse vinho. E em seguida eu vou acrescentar, aqui eu estou fazendo meio rápido, mas em casa dá tranquilo. Vou acrescentar o creme de leite. Tá? Coloco então 100 ml de vinho branco suave, deixo ali ferver por 2 minutinhos. Depois acrescento o requeijão, 250 gramas de requeijão. Na verdade você dividiu, né? Metade agora e depois metade para rechear. Deixa mais um pouquinho o requeijão com o vinho. Dê um tempinho, acrescenta o creme de leite. Acrescentou o creme de leite, eu posso acrescentar um pouquinho do meu parmesão ralado. O creme de leite é 400 ml do creme de leite fresco. E aí o parmesão ralado a gosto, mas mais ou menos uns 200 gramas na receita. Justamente. Você também divide um pouquinho, né? Um pouquinho para rechear. Para pôr em cima também. Então aqui eu tenho minha noz moscada para dar o gostinho do molho branco. Tá? Então aqui o que eu tive? Eu acabei de montar esse molho branco aqui, ó. Ó que delícia que ele fica, tá vendo? Grosso, espesso. Vai me dar um sabor fantástico e não tem farinha de trigo. E é muito mais fácil do que aquele com a farinha de trigo, porque não vai empelotar nunca. Gente, adorei. Entendeu? Vinho branco, requeijão, creme de leite e uma pitadinha de noz moscada. E o parmesão. E o parmesão. Que vai me ajudar na liga, tá? Então aqui eu vou deixar ferver. E ele vai chegar naquele ponto. Então eu tô com um belo molho branco aqui. Legal. Tá joia? Adorei. E o recheio, como que é o recheio? Aqui eu fiz uma variação, eu coloquei o tradicional com passas, noz e passas, tá? Aí na receita eu coloquei só com nozes. Então que na verdade eu tenho uma ricota triturada, ralada, que no caso eu ralei. Eu tenho as nozes, que eu pego, eu gosto delas graúdas para aparecerem no recheio. Eu prefiro também, até pra gente sentir mais a crocância, Justamente. Então eu capricho nas nozes que eu gosto. Ricota, nozes e quem quiser, passas. A uva passas, justamente. Aqui, ó, um pouco do parmesão, tá? Para me dar a liga interna que eu quero na hora que eu esquentar. E o que eu faço aqui? Aqui eu vou pegar esse requeijão que sobrou e vou colocar ele, ó. Tá? Eu posso temperar com um pouco de ervas finas ou eu posso temperar com cheiro verde ou salsinha. No caso aqui eu tô pondo ervas finas, nesse aqui que eu tô mostrando, mas nesse aqui eu pus salsinha. Então é sempre uma variação para as pessoas entenderem, porque às vezes a pessoa não gosta das ervas finas, não gosta de algum tipo de especiarias e tal. Então realmente a coisa mais interessante é você pegar a salsinha para quem não gosta das especiarias. Adorei. Ótima sugestão para quem tem restrição a glúten. Bom, feito isso, então, eu tenho aqui o meu recheio que eu trouxe já preparadinho. No caso aqui, olha, deixa eu ver como que tá ficando aqui. Olha, tá? Aqui você percebeu que ela ficou um pouquinho mais grossa desse lado. Você pode vir com a faca depois tirar,
ou você vai deixando, ela vai chegar, ela vai murchar também, porque ela vai secando, tá bom? Mas é lógico que a preferência é que fique tudo por igual, tá? Porque que cortado rápido assim, meio complicado. Mas em casa eu faço com tranquilidade. As fatias dessas lâminas eu não cortei no fatiador, eu cortei na mão, tá? E agora rechear e enrolar. Ó, então, olha que bonito. E isso é o que eu faço. Eu pego aqui, vou pegando meu recheio. Lembrando o recheio, então, com a ricota, o parmesão, nozes. Você pode pôr ervas finas ou salsinha. Justamente. E quem quiser também, uva passa. Olha, isso fica muito bonito, muito gostoso. E é extremamente novo, né? Porque a ideia, quando eu montei esse prato, era justamente atender as pessoas que tinham restrições, tanto a glúten, como também as pessoas que não comem carne, né? Que são os vegetarianos. Então, ó, uma ótima ideia, também. Tá bom? Aqui, olha que bonito. Isso aqui vai ficando os meus canelones. Eu trouxe pronto para você experimentar. Ele é muito saboroso. E agora a gente... fazer esse molho também é super versátil para quem super fácil. Olha como ficou, né, aqui o molho, como tá ficando, tá super... Ó, tá desmanchando tudo, já, incorporando. E em casa o pessoal vai colocando cada um dos ingredientes esperando, né? Uns 2, 3 minutinhos para acrescentar o próximo. Olha como ele fica. Você puxou o queijo. Então esse molho é muito legal, muito fácil de fazer, muito gostoso. Bom, agora eu vou apresentar para vocês o prato finalizado. Aquele que a gente colocou no forno no começo. Justamente. E você vê, né, Tati, em 1 hora você faz uma boa quantidade de canelones. Você pode fazer uma boa quantidade. Então você vai fazer para 6 ou 10 pessoas, parece difícil, mas não é, entendeu? É um prato muito fácil. Olha que interessante. Quem não tem, às vezes, restrição a glúten, hoje tem muitas dietas alimentares que o pessoal tem reduzido um pouco a quantidade, né, dos alimentos com glúten. Então acaba sendo uma versão interessante, turminha. A ricota, que é um queijo, né, mais light, e aí você consegue também uma receita. E fora que para um regime também, né, que você quer diminuir as calorias, é perfeito também. Não é? Né? Ótima sugestão. E a sensação de estar comendo um prato italiano. Ai, adorei. E ficou lindo demais com as lâminas, né, da Fica abóbora. muito bonito, cor, né? chama bastante atenção. Ah, um detalhe que eu esqueci de falar é o seguinte, por exemplo, eu vou guardar essas lâminas para usar amanhã. Para elas não ficarem sonsas, né, sem muito tempero, eu joguei um pouco de vinho branco nelas. Então esse vinho branco já vai dando uma curtida e deixando as minhas lâminas extremamente saborosas. Olha, tá vendo? Por isso que eu sou fã do chefe Fernando Meirelles. Um espetáculo. Que delícia. Ai, quentinho o queijo puxando. Bom, não é? Super gostoso. Nossa, Fernando. Olha, gente, sensacional. Todos os contatos do nosso chefe estão no vídeo. Quem quiser, de repente, esclarecer alguma dúvida. Posso falar? Ficou sensacional, viu? Diferente, fácil, e gostoso. Muito saboroso, Fernando. Adorei. Todos os ingredientes, eles se combinam muito bem, né? Ah, que bom. Adoro você e parabéns por esse talento. Turminha, mais uma dica do quadro Bom Sabor. Vou me despedir de vocês daquela maneira que eu mais gosto, experimentando essa delícia. Façam, vocês vão gostar também. Super indico. Parabéns, Fê.